Meu nome é Sueli Campbell, eu tenho 54 anos. Vim morar na Bahia, eu tinha 26 anos, porque eu me apaixonei por uma pessoa. Foi um relacionamento conflituoso, porque o entorno nosso era muito complicado, ele tinha outros filhos, ele era uma pessoa um tanto quanto ciumenta. Meu companheiro tinha ciúmes até de eu brincar com os filhos pequenos dele. Por eu ter escolhido esse relacionamento, eu fiquei sem voltar à minha família por 2 anos. Minha mãe não aceitava que eu vivesse com outra pessoa, sem um casamento, não aceitava porque a pessoa era mais velha do que eu. Ela não atendia minhas ligações. Eu liguei no aniversário dela e ela disse que mandou a minha irmã dizer, né, eu lembro disso, que eu tinha morrido, que ela não tinha essa filha. Eu morria de saudade, mas eu não podia voltar. E eu comecei a trabalhar como diretora escolar, só que depois de 6 anos nisso, foi quando eu comecei a ficar doente, aos 32 anos. Eu comecei a ter dores nos pés e a inchaço nos meus joelhos, até que depois de 1 ano, meus braços não se moveram mais, eu não podia suspender os braços. Quando eu não consegui mais sair da cama, para eu me mover, eu precisava de outras pessoas para me dar banho, me dar água, porque minha mão não se movia mais, não andava mais. Eu fiquei literalmente paralisada. O momento mais difícil para mim é me ver totalmente dependente de alguém. E um dia, meu marido, ele saiu para a praia e eu fiquei sozinha. E o mais velho dos meus enteados voltou da praia e eu perguntei: por que você não vai para a praia, menina? Ele ficou sentado lá na beira da minha cama e ele falou comigo: não, Sussu, eu voltei, você sabe por quê? Porque meu pai não está aqui e hoje a empregada não vem. Se você precisar de ir ao banheiro, quem é que vai te ajudar? Então eu vim para poder te puxar para ir para o banheiro. Ele tinha 7 anos de idade, entende? E esse menininho pensou em mim. E a doença, depois eu entendi, veio para eu poder voltar para minha família. E quando eu fiquei doente, minha mãe foi cuidar de mim na casa da minha irmã. Só que, ao invés da doença parar, ela progrediu. E aí foi diagnosticado que eu tinha artrite reumatoide. Então eu comecei a fazer quimioterapia, onde eu tomava na sexta à noite e só voltava ao mundo na quarta-feira. Eu tinha todas as reações de uma quimioterapia. Eu vomitava, eu tinha muito enjoo. E aí eu fiquei de licença médica por 4 anos. Eu fiquei em Belo Horizonte quase 1 ano fazendo esse tratamento. Aí eu comecei a ter resultados. A quimioterapia começou a fazer efeito junto com cortisona. Eu comecei a voltar a andar. Eu voltei pro meu relacionamento, pra minha vida. Aí eu ficava 1 mês bem e depois eu voltava a piorar. Porque o relacionamento me fazia muito mal. Até que um dia eu entendi que eu precisava sair do meu relacionamento. E aí eu me separei. Aí depois de 1 ano e meio, eu conheci meu atual marido. Só que eu fiquei bem 3 meses depois que eu o conheci. E depois eu fiquei doente novamente. E agora mais agravado por causa das corrosões, né, que eu tinha. Foi quando meu primeiro casamento, né, a pessoa que eu vivia, faleceu. Com o falecimento dele, eu entendi que eu precisava voltar para minha médica novamente. Porque agora eu queria ter uma vida. Eu tinha um relacionamento que era bom para mim. Eu vim me tratando esse tempo todo. Nesse período eu estava de licença médica novamente, porque eu não conseguia me locomover. E eu conheci o Corpo Explica através de uma propaganda que apareceu no Facebook. Aí eu fui fazer o workshop, aí eu me inscrevi no curso. Foi aí que eu comecei a entender a minha mente. Eu não consigo fazer uma coisa só. Por causa disso,
disso, eu precisava ter muitos trabalhos. E no dia que eu tive só um, eu adoeci. Eu escolhi fazer a imersão, eu me dei a última chance. Eu fui para a imersão sabendo e assim, confiando no processo, sabe? Que eles sempre falaram, confie no processo. Eu não tive uma presença paterna e isso ficou um vazio muito grande e que naquela hora na imersão eu acho que preencheu todo esse vazio que eu tinha sentido. E depois da imersão eu fiz minha troca justa, depois de 2 meses. Eu fui na cidade onde minha mãe mora. Eu fui a primeira vez ao cemitério, que eu nem sabia onde meu pai foi enterrado. E eu li a carta que eu tinha que ler para ele e queimei. Eu falei com ele que eu aceitava a decisão dele, que eu entendia que era pesado demais para ele, que ele foi embora, mas que agora eu estava bem, que agora eu o deixava partir e eu aceitava a morte dele. Eu tinha muita raiva do meu pai por ele ter me abandonado, porque o que eu estava fazendo com o meu relacionamento atual, por causa da raiva que eu sentia do meu pai, eu descarregava no meu marido. E aí depois eu fiz a outra troca justa com minha mãe. Eu falei com ela que eu entendia o pensamento dela e eu pus para fora tudo. E ela simplesmente falou, eu não sabia disso. Ela me pediu perdão e eu falei com ela que era o amor que ela podia ter me dado. Quando eu voltei das minhas trocas justas, foi uma coisa que parece que foi mágico, sabe? Quando eu saí da imersão, eu ainda usava bengala. Quando eu voltei da minha troca justa, eu não precisei mais de bengala. Eu comecei a caminhar, ainda meio assim, sem muita segurança, porque foram anos ou na cadeira ou na bengala. Eu voltei a fazer as coisas sozinha, que eu entendi que eu ainda tinha uma troca para fazer e eu fiz essa troca. Eu sou outra Sueli. Eu agora assumi meu papel no meu casamento como mulher. E ele fazia tudo. E eu falei com ele, não, agora eu vou fazer a minha parte no casamento. Meu marido está feliz comigo. Imagina, nós já estamos casados, né? 18 anos. E só tem 1 ano e 1 mês que nós estamos tendo uma vida boa. A caminhada na praia era um sonho que eu não falava com meu marido. Nós começamos com, eu acho, 5 minutos. E agora eu não sei nem quanto tempo a gente consegue caminhar. Que depois da imersão tem o pós-imersão, que são os encontros. Nesse pós-imersão, nesse encontro, ele falou, você tem que entender qual é a sua ambição e colocar os degraus. Eu entendi, a minha ambição não era dinheiro, a minha ambição era a minha saúde. Se não fosse o Corpo Explica, eu ainda estaria doente. Eu não teria mais um casamento, eu não teria mais uma vida. O Corpo Explica me devolveu a vida sem sombra de dúvida. Quando eu falo sobre o OCE, eu agradeço a cada um deles por ter preenchido uma lacuna que estava aberta exatamente há 51 anos. Hoje eu sou feliz. Antigamente teve momentos de felicidade, mas era só alegria, né? Hoje, quando eu acordo, eu vou para a varanda da minha casa, eu dou bom dia ao dia, dou bom dia às minhas plantas, eu dou bom dia à minha vida, eu dou bom dia a mim. Olá, o meu nome é Kátia, eu sou consultora e dou treinamentos em empresa e agora também sou analista corporal. E eu vim contar um pouquinho para vocês da minha experiência com a troca justa. Antes da troca justa, eu estava passando por um momento bastante desafiador, eu estava com uma suspeita de fibromialgia. Fazia algum tempo que eu não conseguia levantar da cama, não dormia bem. Eu fiz diversos treinamentos maravilhosos ao longo dos últimos 10 anos. Mudei algumas coisas que eu precisava mudar na minha vida.
Mas a grande diferença entre essa mudança e a mudança que houve depois da troca justa foi a sustentabilidade dessas mudanças. Eu não tinha paz, apesar de ter tomado ações que eram necessárias e que eram saudáveis, eu não ficava em paz com isso. Eu sentia culpa, e essa culpa me torturava, não me deixava dormir bem, não me deixava trabalhar, não me deixava me desenvolver. Quando veio a troca justa, eu estava bem mal. E eu falei, bom, vamos fazer. Ela veio online por conta da pandemia e eu fiz. E ela realmente foi um divisor de águas. Eu fiquei com muito medo de fazer a troca justa, né? E continuar com essa culpa. E eu posso dizer que não. Que foi o melhor presente que eu me dei na vida, foi essa oportunidade. Porque depois dela, eu realmente consigo tomar essas ações e ficar em paz. Eu modifiquei algumas coisas aqui em casa, fizemos alguns rearranjos. O meu relacionamento com o meu marido melhorou muito. Eu sou casada há 30 anos e melhorou muito. A minha vida profissional está deslanchando, coisa que eu não conseguia fazer acontecer. E eu estou realmente vivendo uma nova fase da minha vida e está sendo maravilhoso. Então o que eu posso dizer é que aquela caixinha que eles mostram é mágica, vale a pena. Tem várias varinhas de condão ali dentro que são transformadoras. Se você puder, te dê essa oportunidade. Eu garanto que vale muito a pena. Um beijo e sucesso para vocês. Oi, meu nome é Duda e eu tô aqui para falar um pouquinho da minha experiência com a troca justa. Quando eu entrei no processo, quando eu decidi fazer o processo da troca, eu me sentia muito sobrecarregada, eu estava muito infeliz na vida. Eu trabalhava e meu dinheiro nunca chegava até o final do mês, tudo que eu ganhava eu gastava, me sentia desorganizada, perdida, não tinha prazer na vida. E depois da troca, assim, parece mágica mesmo, mas eu consegui fazer uma transição profissional, eu consegui mudar a minha carreira e ter muito mais qualidade de vida, consegui emagrecer, me libertei de um relacionamento tóxico que me prendia, acabava com a minha autoestima. E com essa mudança, hoje em dia, eu me sinto maravilhosa, tô ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava com anos de profissão e naquela luta. E o mais importante é o tanto que eu me sinto feliz, o tanto que eu me sinto realizada, o tanto que eu me sinto no controle da minha própria vida. Então, se você tem dúvida desse processo, aproveita essa oportunidade e eu te garanto que vale muito mais do que custa. Então, boa vida para vocês e vale muito a pena fazer essa troca justa. Vai lá! Eu tô aqui para compartilhar como era a minha vida antes da troca justa e quais foram as transformações que isso gerou na minha vida. Eu tinha coisas para resolver no pilar financeiro, no pilar do relacionamento e no meu corpo e na minha mente. Eu quero começar dizendo do pilar do relacionamento que envolve o financeiro como um todo. A gente vê que uma perna caminha junto com a outra, que é justamente, eu não me via como homem, eu não me via como alguém capaz. Eu estava mais como marido banana. Marido banana, eu não assumia uma responsabilidade da casa, de um homem da casa. E eu não assumia a responsabilidade de cuidar do financeiro, de fazer isso. Isso gerou dívidas, isso gerou a minha mulher estando no polo de mulher forte. Isso mexeu muito com a nossa vida. Até que eu me dei conta que eu estava fazendo as coisas erradas e resolvi isso. Durante o processo de imersão eu entendi isso tudo, assumi o meu papel. Uma coisa do financeiro, depois que eu saí desse marido banana, desse papel de marido banana, antes da imersão eu cobrava R$150 numa análise e me sentia incapaz. Eu já tinha todo o certificado do Corpo Explica, passado pelo curso, pela formação, mas eu não me sentia capaz de cobrar um valor justo. Eu me sentia alguém que não era
capaz de entregar respostas. Depois que eu passei pelo processo da imersão, fiz a troca justa, hoje o valor do meu processo é R$ 997. Eu me sinto extremamente capaz por cobrar esse valor e capaz por entregar as respostas. Então, eu estou extremamente feliz com o resultado. E outra, eu assumi o controle da minha vida, eu assumi o papel de homem, de dar segurança para minha esposa. Até ela não tinha completado o processo todo dela, a troca justa toda. Ela passou pela imersão, ela não tinha feito toda a troca justa. Depois, quando ela cumpriu a troca justa dela, aconteceu uma coisa no nosso relacionamento que foi muito legal. Na relação sexual, eu senti uma entrega. O nosso sexo, no dia que ela cumpriu a troca justa dela, eu senti que o nosso sexo foi diferente. Eu senti uma entrega diferente dela. E ela me falou isso depois também, que ela conseguiu se entregar. Ela saiu dessa questão de controle, de ser a mulher forte. E deu esse papel para mim, justamente porque eu não assumia também, como um marido banana. Uma outra coisa que é extremamente legal, extremamente importante de eu falar, é que esse mês que eu estou gravando esse vídeo, em março de 2021, foi o mês que a gente mais fez dinheiro. Em toda a nossa vida, o mês que a gente mais fez dinheiro. Porque a gente assumiu essa responsabilidade. Antes, eu acordava sem vontade de viver. Antes eu não tinha prazer de acordar. Hoje, eu tenho prazer porque eu sei o que eu quero, eu sei que eu sou capaz e eu me sinto responsável pela minha vida e por conquistar os meus sonhos. Antes eu não me sentia capaz de ter um carro, de ter uma casa, de sair com os meus amigos, de sair com a minha esposa. Eu não me sentia capaz de ter uma família. Hoje eu me sinto capaz até de ter um filho. Eu não me sentia capaz, eu achava que eu não ia dar conta de ter um filho. E hoje eu já quero. E isso, daqui uns dias, eu tenho certeza que o nosso filho está vindo também. E uma outra coisa do corpo e da mente, é que eu era extremamente gago. Aí eu vim melhorando ao longo da vida, porém eu ainda tinha momentos de trava. E depois que eu passei pelo processo da imersão, que eu concluí a troca justa, a minha fala está muito mais fluida. Se você olhando eu gravando aqui, você pode falar, mas será que ele era gago mesmo? Eu te digo que eu era, e foi muito difícil para mim. Porém, depois que eu entendi e passei por isso, está muito mais leve, está muito mais fluido a minha fala. Outra coisa era dores nas costas. Eu tinha tanta dor nas costas, quase que diariamente, que tinha dias que eu tinha que parar de fazer o que eu estava fazendo, trabalho, e deitar, ficar ali, porque era tanta dor nas costas, tanto peso, que eu não conseguia fazer as coisas. Hoje, eu até brinco que quando eu sinto um pouco de dor nas costas, eu sinto que é um alerta. Eu já fico ligado, falar, olha, pode ser que eu tenha que dar uma parada, olhar para isso, olhar para aquilo. Mas aquela dor nas costas terrível, não tenho mais. Então, se eu puder ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já vou ficar extremamente feliz. Porque a troca justa é infalível e ela é extremamente necessária para que a gente se torne um adulto saudável. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar para vocês aqui, depois da troca justa, o que melhorou e o que aconteceu na minha vida. Realmente é infalível, como diz o Elton. Os meus relacionamentos melhoraram com as pessoas, consegui entender melhor como elas funcionam. O relacionamento com a minha esposa mudou totalmente, a ponto de a gente ter terminado 2 vezes e não aguentaria terminar a terceira. A partir daí está fluindo tudo bem, inclusive a gente está fazendo até mais sexo, a vida financeira está mudando aos poucos, estou realizando até um sonho meu também da casa própria. Eu estou conseguindo comprar um apartamento dos sonhos que eu e ela sempre desejou. A vida depois da troca justa, ela tirou as dores que eu tive nessa pandemia e realmente, assim, eu consegui entender e estar muito mais feliz com tudo isso que vem acontecendo na minha vida. Bom, meu nome é Tainara Betinho, sou terapeuta e eu conheci o Corpo Explica em 2019. Na verdade, eu conheci desde o primeiro pré-lançamento deles, mas não tive oportunidade naquele momento. E eu
comprei a formação logo na segunda, no primeiro lançamento oficial, digamos assim, e a minha vida, ela se transformou. A partir dali eu entendi muitas perguntas, muitas respostas que eu buscava, né, na minha vida. Eu tenho 28 anos hoje e na época, aos 26, eu já era mãe e sempre me questionei muito o porquê de muitas coisas que eu tinha passado e que fez total sentido durante a formação. O ano passado, em 2020, eu tive a oportunidade de finalmente me inscrever para a imersão. Veio a pandemia e eu não aguentava mais ficar à mercê da pandemia e toda aquela coisa que dentro de mim sabia que eu tinha a oportunidade de mudar e não chegava logo essa oportunidade. E quando eu comecei a fazer a minha imersão, em novembro de 2020, o meu mundo simplesmente virou de ponta cabeça. Mas um de ponta cabeça pro lado certo, entende? Eu tava de ponta cabeça e a imersão me colocou de pé no rumo da minha vida. Eu me libertei tanto que as minhas dores na lombar melhorou, o meu intestino funciona todos os dias sem sofrimento algum, eu posso comer o que eu quiser e tenho força de vontade, tenho energia de vida, levanto bem, sem cansaço nenhum e não tenho mais vontade de sumir. O meu esquizoide tá querendo viver bastante, tá querendo existir junto com a minha rígida. Essa foi a minha grande transformação. O meu esquizoide pode existir e a minha rígida pode brilhar. E eu posso chorar. Que tá tudo bem. Essa foi a minha grande transformação na imersão do Corpo Explica. Essa libertação. E eu vivo os meus sonhos e realizo eles hoje. Eu nunca vendi tanto no mesmo mês. Nunca na minha vida. Eu tenho empresa há 15 anos. O resultado que eu tive neste mês, eu nunca vi. Eu fiz, às vezes, em um ano. Teve época que eu levei 1 ano para vender o que eu vendi em um mês. Então, a sensação assim que está comigo hoje é uma sensação de tanta competência, capacidade, possibilidades. Eu sou outra Suzy, sabe? Eu me sinto hoje outra Suzy. Muito mais feliz, muito mais leve, com uma responsabilidade do cão, porque isso aumenta muito. Sim. Mas não tá pesando aqui, sabe? Não tá pesando aqui, não tá pesando aqui. Eu tô no flow. E isso tem sido tão... que eu tenho me dado os tempos de descanso que eu não conseguia me dar, porque eu não me permitia. Esse final de semana agora eu não fiz porra nenhuma. Se você soubesse de trabalho, não fiz porra nenhuma. E isso para mim está sendo tão legal e tão importante, de poder curtir minha família, de não pensar que primeiro a obrigação, depois a diversão. Eu posso fazer tudo. Eu literalmente posso ser quem eu quiser. Então, assim, eu estava doida para contar isso para vocês. Estava na expectativa do encontro por isso. Porque realmente, olha, cara, vocês fizeram muita diferença na minha vida. E se isso fizer diferença para vocês, que eu sei que faz, né? Porque a missão de vocês é muito essa. Eu estou muito mais feliz, eu estou muito mais leve, eu estou muito mais segura, mais dona de mim. Vocês eram o que precisava na minha vida. Muito, muito, muito obrigada. Elton, Vanessa e Gui. Para mim, vocês foram a minha esperança. Para mim, vocês devolveram a minha vida e a minha vontade de viver. Vocês não têm ideia do que vocês fazem parte da minha vida. Muito obrigada. Talvez vocês não saibam, mas eu dormia e acordava todos os dias com vocês, na minha cabeça. Até eu sentia a necessidade de vir e estar hoje aqui, porque eu não tinha nenhuma vontade de viver. Eu super recomendo você que está aí fora, você que está me ouvindo, a ter a oportunidade de estar aqui, que nem eu tive, e fazer esse curso que é Conhecer o Corpo Explica. Eles cutucaram a minha dor, eles foram a pessoa que abriram os meus olhos e
foram que me acolheram com todo o amor, me deram o colo e foram muito importantes, porque me devolveram a vida, me devolveram a vontade de ser feliz, a vontade de ter um relacionamento saudável. E hoje eu saio daqui uma nova mulher. E hoje é o que eu mais quero, além de viver, ser feliz, sem medo, sem culpa, sem dor. Não tem dinheiro algum que pague tudo isso. Gente, muito obrigada mesmo. Gratidão é a minha palavra. Bom, a minha expectativa era poder encontrar o que realmente estava me incomodando, o que estava me atrapalhando de ter sucesso na minha vida profissional. Que até então eu não sabia o porquê estava travado, né? E o que eu encontrei aqui foi algo muito diferente, né? Foi realmente muito mais profundo do que eu imaginava, né? Eu realmente encontrei a dor que realmente estava ali precisando ser cuidada, e isso foi incrível. E hoje eu sei que eu consegui curá-la. Hoje eu me sinto livre para poder ter o meu sucesso profissional que eu tanto queria, ter a minha vida com meu marido que eu tanto quero, ter minha vida da forma como eu quero, da forma como eu preciso, como mereço ter. O Corpo Explica, para mim, significa cura. Poder... E mais do que isso, poder, depois de me curar, agora estar aberta para curar as outras pessoas. É um conhecimento assim incrível que mudou a minha vida do fundo da minha alma. Nunca vi algo igual, eu nunca poderia esperar isso de algo científico, né? A gente fica esperando de Deus, espiritualidade, enfim, a gente fica procurando em outros lugares, mas está, que nem eles falam, está no nosso corpo, está no nossas curvas, nosso formato, nosso corpo explica exatamente o que a gente precisa ter, o que a gente precisa, como a gente pode curar isso e levar amor para o mundo. Já faz 1 ano que eu estou trabalhando com desenvolvimento humano. Todos os cursos que eu procurei, cursos de gratidão, cursos de prosperidade, coisas assim, nunca chegou perto do que eu entendi aqui hoje. Porque não é você fazer prática, fazer coisas que às vezes pode fazer sentido, uma história que contam para você, mas na verdade a razão de você não estar conseguindo tudo isso é algo muito mais profundo, que em outros cursos eu não encontrei. Eu procurei, fiz vários cursos, investi em várias coisas, mas aqui foi o melhor investimento que eu já fiz em minha vida. Foi o melhor, porque eu consigo agora entender, na verdade não entender, sentir o que eu preciso para minha vida. Eu não preciso entender nada, eu preciso só sentir. E eu tô livre para isso. E o Corpo Explica me trouxe isso. E eu poder usar esses conhecimentos para os meus clientes, que agora eu consigo ajudar eles de uma forma muito, muito mais assertiva, de uma forma muito mais profunda, com muito mais empatia. E com isso eu posso ajudar as pessoas de forma muito melhor. A Vanessa, o Guilherme e o Elton significam para mim pessoas incríveis, maravilhosas, que precisam mostrar isso para o mundo. E eu tenho muita gratidão por ter encontrado vocês, porque isso mudou tudo, mudou minha vida. A partir de agora eu sou outra pessoa, eu cresci, agora eu consigo ser quem eu sou. E vocês, com esse conhecimento todo, com essa genialidade toda, com esse sentimento todo, com esse planejamento todo de vocês, que vocês têm dentro de vocês, isso fez com que eu pudesse descobrir a minha criancinha aqui dentro que estava precisando de mim, do meu colinho. E vocês mostraram isso pra mim, vocês viram que eu precisava de ajuda, eu não conseguia pedir ajuda. Vocês me enxergaram, coisa que nunca ninguém me enxergou.
enxergou. E obrigada por vocês terem me enxergado. A experiência que eu tô levando aqui do que eu passei nessa imersão, ela vai ficar marcada pro resto da minha vida por um simples motivo. Algo que eu vi aqui, eu jamais vou poder desver na minha vida. O que eu enxerguei da minha vida, da forma como que eu vinha levando a minha vida e como eu posso levá-la daqui para frente, eu não posso mais desver e falar que eu não tenho sucesso porque eu não sei os pontos que estavam me travando. Porque agora eu sei os meus pontos de principal bloqueio na minha vida e, apesar deles assumirem aqui a responsabilidade de um percentual altíssimo que eu nunca prometi numa sessão de coaching, num treinamento, eles se comprometeram com esse cuidado, eles entregaram esse cuidado e agora eu sei que está muito mais leve. Eu estou muito mais leve nesse momento e eu estou levando uma experiência de vida que a maioria das pessoas hoje em dia está inventando doenças e está colocando a culpa, por exemplo, em Deus, ou na mãe, ou no pai. E, na verdade, as pessoas estão criando suas próprias doenças. E eu não tinha ideia que isso era possível, eu não tinha ideia que isso acontecia de uma forma tão explícita como eu vi aqui. E eu estou disposto a mudar o rumo da minha vida, eu estou disposto a tomar atitudes diferentes e buscar e encontrar todo o sucesso que eu vim buscar aqui. O Elton foi um cara que é muito esquisito. Chegou dançando, chegou brincando. Ele nem tinha muito corpo para isso, mas ele me ensinou a você ser feliz com você mesmo. Eu aprendi uma frase aqui que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é: você é quem você precisa ser. E eu sempre busquei ser muito mais forte do que eu era, fingir que eu estava bem o tempo todo. E o Elton, ele me ensinou que eu posso ser quem eu preciso ser. O Gui é um masoca saudável que eu conheci pela primeira vez, um cara extraordinário, tem uma técnica incrível, um olhar, uma visão apurada para o que está acontecendo o tempo todo. E a Vanessa. Cuidou de mim antes, durante e depois. Quando eu mais precisei dela, ela estava perto. Nunca me abandonou. São 3 pessoas que hoje dá medo ver eles chegando na sua vida, dá medo de você receber uma olhada de qualquer um dos 3, porque vem bomba em seguida, mas vem algo positivo, vem algo de transformação, vem uma palavra, vem algo que vai em cima do ponto que você mais precisa mudar naquele momento, precisa tomar ação na sua vida. A minha transformação começou antes de eu estar aqui na imersão, começou quando eu entrei para a formação no Corpo Explica. Já tinha feito vários cursos, vários treinamentos de coaching, PNL, e eu nunca tinha encontrado nada parecido, nada tão explícito que mostrasse exatamente o ponto que eu precisava agir e tomar na minha vida, o ponto de bloqueio exato que eu estava travado naquele momento. E a gente aprende a ser tão racional. Eu vim aqui para buscar a técnica, a ferramenta, e eu não imaginava a profundidade que isso aqui ia se tornar, e que tinha uma criancinha de mim que precisava, uma criancinha dentro de mim que precisava ser cuidada, precisava ser quem ela era. E aqui eu pude cuidar dela
pude me livrar de algumas dores que eu estava sentindo. Depois que eu comecei a formação, a minha vida começou a fluir. No meu casamento, eu estou na melhor fase do meu casamento agora. Começou a entrar dinheiro na minha vida, então o fluxo financeiro está entrando. A minha vida está se movimentando, eu estou em fluxo nesse momento. Isso gera muito resultado e quero levar isso para onde for, onde eu estiver, olhando o corpo das pessoas, sabendo que o formato do corpo delas realmente mostra exatamente como a mente daquela pessoa funciona, o que ela está agarrada em dor, o que ela pode ser de verdade, se transformar nessa pessoa que ela nasceu para ser, porque você é o que você precisa ser. Tudo que eu falar não vai conseguir traduzir a emoção que eu sinto no meu corpo agora. Foi a melhor imersão que eu fiz, mas não foi pela imersão. Foi o melhor encontro que eu tive comigo. Foi onde eu encontrei as respostas de forma muito única no meu corpo, na minha mente, no meu sentir. Foi uma conexão comigo. Não foi o lugar, não foi as pessoas, não foi só as técnicas, mas foi assim, uma conexão com o meu corpo, com a minha mente e com o meu sentimento de uma forma que eu nunca tinha vivido antes. E eu encontrei na imersão, eu tive muito medo, eu entrei em contato com muita coisa, mas coisas que foram extremamente importantes. E eu encontrei as respostas que eu vim buscar. Eu acho que eu encontrei até mais do que eu vim buscar. E a sensação que eu tive hoje à tarde, antes de acabar a imersão, então ela já podia ter acabado às 10 da manhã, foi: essa pode ser a última vez que eu olho para as coisas que me impediam de chegar no resultado que eu queria na minha vida. Essa pode ser a última vez. Já não preciso de mais. Eu já sei como viver a vida que eu quero, como viver os meus sonhos, como viver a família que eu quero. Podia ter parado às 10 da manhã, porque eu sentia, já acabou, valeu. Ele mexeu com áreas da minha vida que eu nunca tinha olhado, coisas que eu tinha escondido de mim, que as pessoas não tinham me ajudado a encontrar respostas. E quando eu estudei algumas aulas, eu vim para cá com uma expectativa muito alta de que eu tinha que encontrar essas respostas, mas ao mesmo tempo muito medo. Será que eu ia encontrar essas respostas? Se de fato aqui era o lugar certo para eu estar. E a diferença do corpo explica é, o meu corpo explica. Não está só numa programação na minha mente. É eu entrar em contato com parte do meu corpo, com a minha energia e dar essas respostas. Para mim foi muito único. Eu não conheço nada. Não vi nada que eu pudesse comparar. Não tem. Para mim é o corpo explica, é usar o corpo para explicar o que eu sinto e o que eu penso. Levar uma nova atitude, um cuidado comigo de verdade. Cuidar da minha criança de verdade. Eu vou levar a certeza de que eu não preciso das pessoas. E não é um precisar de não precisar. Eu quero compartilhar com as pessoas, mas eu só preciso de mim, então eu vou me levar de volta comigo. Numa versão saudável, numa versão adulta, numa versão que eu possa cuidar de mim. Isso que eu vou levar, então eu vou levar minha vida de volta. Eu busquei a vida inteira me criar como uma pessoa igual às pessoas que eu admirava. Eu busquei a vida inteira ser alguém. Eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser igual a outra pessoa. Eu buscava em mim recurso, treinamento, meditação, respostas para eu ser uma outra pessoa. E o que eu tive aqui de maior resposta foi: eu só preciso ser quem eu sou. E é o que está aqui. Eu só preciso ser quem eu sou. E é isso que o mundo precisa de mim. E é isso que eu vou levar para a minha casa. Eu vou levar para a minha família quem eu nasci para ser, quem eu preciso ser, quem o meu corpo diz que eu tenho que ser. Eu não preciso mais buscar por ninguém. Eu não preciso mais buscar ser igual a mais ninguém. E isso é graças ao Corpo Explica. Obrigada. Obrigada ao Gui, à Vanessa, ao Elton e ao Renato. Eu confiei em
cada um deles desde o dia que eu entrei aqui na sexta. E hoje eu sou muito grata a eles por ter criado tudo isso. Tem muita gente que acha que o corpo explica é só sobre o formato do corpo ou sobre o traço de caráter. Mas o corpo explica é muito mais do que isso. O corpo explica existe para mostrar para o ser humano como ter uma vida melhor. Para algumas pessoas, ter uma vida melhor significa ter uma vida que elas querem muito, mas ainda não conseguem. Para outras, ter uma vida melhor significa deixar de ter a vida que elas não querem mais, mas ainda não conseguiram. Para ter uma vida melhor, as pessoas precisam entender como elas funcionam. E isso, o corpo explica. Os nossos alunos já sabem como o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e como isso revela a forma como qualquer pessoa pensa, sente e age. O mapa de caracteres funciona como o manual de funcionamento do ser humano, independente da combinação de traços que ele tenha. Quando nós criamos o Corpo Explica, o nosso objetivo era criar métodos, ferramentas, conceitos e conteúdos que dessem duas coisas para o ser humano: consciência e controle. Essa é a base de toda a nossa construção. Nós acreditamos que o ser humano só será livre, pleno e feliz quando ele tiver consciência e controle de duas coisas: dele e da vida. Você está no controle do que acontece dentro de você. Mas tem uma coisa que você não sabe ainda. Você também está no controle do que acontece fora de você e afeta a sua vida. Quando nós conseguimos explicar como o ser humano funciona e dar consciência e controle para cada pessoa de como ela pensa, sente e age diante de cada fato, de cada circunstância que acontece na vida dela, nós vimos que era possível dar um passo a mais. As pessoas precisam entender como elas funcionam. E isso, o corpo explica. Só que para ter uma vida ainda melhor, as pessoas precisam entender como a vida funciona. E isso, o corpo explica também. E para explicar para o ser humano como a vida funciona, nós também seguimos a mesma base que nós usamos para todas as nossas construções: consciência e controle. Hoje você sabe como você pensa, como você sente e como você age quando cada coisa acontece com você. Mas por que as coisas acontecem com você? Tem sempre alguém fazendo alguma coisa. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Tem sempre um monte de coisa afetando a sua vida, os seus relacionamentos, as suas finanças e a sua saúde. Por que essas coisas acontecem?